Olá, hoje eu vou falar sobre Godzilla. Isso aqui é um quadrinho que eu ganhei numa live. Então eu vou falar uma história sobre essa história e também umas curiosidades sobre o personagem. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do grupo de Teatro à Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho dessa semana é Godzilla. Ele foi publicado aqui pela Geektopia. E como eu disse, eu ganhei esse quadrinho numa live. Então eu quero agradecer tanto à Cultura Pop quanto à HQ Galeria. O que aconteceu? Cultura Pop, ele estava entrevistando o Marcelo do HQ Galeria. E esse Marcelo, ele tinha ganhado alguns quadrinhos que ele sorteou na live. Então agradecer ao Geektopia, que ofereceu os quadrinhos. Agradecer ao Marcelo do HQ Galeria. E agradecer também ao Márcio, do Cultura Pop, que entrevistou, né, o Marcelo e tudo mais. Vou deixar aqui na descrição o link do Cultura Pop, o link da HQ Galeria, para você conhecer esses canais. Mas vamos para a história agora. Então, Godzilla. Do que se trata isso aqui? Isso aqui é um quadrinho que eu achei ok. Eu achei dentro da média. Não achei ele assim, muito fantástico. Mas ele tá ok, tá dentro da média. O desenho é bom. A narrativa dele é muito boa. Isso é um ponto super positivo. E um outro ponto positivo é o começo da história. O começo, ele mostra, tem um prólogo falando sobre o personagem. Por quê? O Godzilla foi criado em 1954, ou seja, já tem 70 anos. Então, um personagem desse porte merecia realmente ser comentado, né? Então, isso aqui é muito bom. Então, é um ponto muito positivo para essa edição, que tem a introdução falando sobre o monstro, né? E sobre os outros filmes dele, né? Quando ele foi criado, qual que era o motivo dele, né? Então, teve toda essa coisa da guerra, das bombas atômicas que caíram no Japão. Então, fala sobre a guerra, o malefício da guerra, a destruição que teve no Japão. Tanto que o novo filme do Godzilla, né, esse que ganhou o prêmio, ganhou o Oscar, o -1, ele retorna a esse modelo do Godzilla, né? Porém, por que retorna? Porque temos uma versão paralela, que é comentada aqui também. A versão paralela é quando ele foi para os Estados Unidos. Que aí o que acontece? Como o Godzilla é uma metáfora da guerra, quem jogou as bombas foi os Estados Unidos era o vilão. Quando ele vai para os Estados Unidos, o que ele faz? Ele ressignifica o personagem. Então, ele faz que o Godzilla é uma força da natureza contra os outros monstros que estão aqui. Inclusive, ele até criou uma versão na Marvel, né? Sabia disso? Não foi lançado no Brasil a versão da Marvel, só que foi 2 anos, então tem 24 publicações. Ele com os heróis, né, e tudo mais. E, voltando um pouquinho aqui, teve esse desenho da Hanna-Barbera que eu adorava. Tinha o Godzilla com o Godzooky. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Godzilla como mal necessário, que é essa ressignificação dos Estados Unidos, foi com a minha professora de matemática em 1990. Não foi uma professora de história falando sobre a guerra, não foi uma professora de português, de interpretação, mas foi uma professora de matemática. Isso foi muito inusitado, né? Estava no colegial. A professora entrou falando, você conhece o Godzilla e tal? Ela falou sobre o desenho animado, né? Que é da década de 80. E ela começou a falar, e começou a falar sobre o Japão, começou a falar sobre a guerra, começou a falar como os Estados Unidos, defendendo a guerra, falando que a guerra era um mal necessário, usou o Godzilla para isso também. Então foi a primeira vez que eu vi isso, que eu achei bem interessante. Tão interessante que eu me lembro até da aula dela sobre isso, né? Da aula de matemática eu não me recordo, mas os comentários, a conversa que a gente teve foi bem interessante. Mas aí voltando para cá, aí ela termina aqui com essa última página que fala sobre os outros arcos dessa história. Essa história aqui foi publicada em 13 revistas, que está completa aqui nessa edição da Geektopia, nesses 2 volumes, tem os 13 capítulos. Porém, esse aqui é o segundo arco. Teve um primeiro arco, que é comentado aqui sobre o que é o primeiro arco, que o Godzilla aparece, depois aparecem os outros monstros também, então um monte de monstros atacando a cidade do planeta. Então a gente já começa no México. Tá tendo um casamento. Esse aqui, que tá casando, é um dos personagens principais da história. Ele tá casando, é um homem casando com outro homem, né? Então um casamento gay, aqui no México. E vem um dos monstros, que não é o Godzilla ainda, é tipo uma aranha gigante, que é um desses monstros que participou de um filme do Godzilla, que acaba com a cidade aqui. Mas não é só no México, né? E deixa o seu futuro marido viúvo aqui, né? Aí o que ocorre? Acontece também em São Paulo, meio de Interlagos aqui, ó, durante a corrida, tá vendo? Aparece esse monstro. E aparece na França, em outros lugares do mundo, vários monstros assim. E até que aparece o principal, que é o Godzilla
que leva o nome aqui da história, né? O maior monstro da história. Então, ou seja, o Godzilla já está existindo aqui, o pessoal já conhece o Godzilla e os outros monstros, que isso ocorreu já no primeiro arco. Então, aí conta a história desse fulano que é o protagonista. Ele é um mercenário, que ele foi contratado para proteger uma garota. Ele vai proteger essa menina aqui, que é a filha de uma líder multinacional, conhecida no mundo todo, essa mulher é muito importante, e ele contrata esse cara para cuidar da filha dele. E eles moram em um prédio à prova de monstros. Só que o Godzilla aparece na cidade, o Godzilla é o maior dos monstros, né? Então, o prédio não é tão à prova de monstros assim. Então, o começo aqui da história, quando começa com eles, é bem frenético, assim, tipo o Duro de Matar, assim, sabe, fins de ação. O cara tem que fugir ali do local. Aí já o elevador não tá funcionando, ele tem que pular do prédio e começa essa coisa toda. E aí vem o exército começando já a metralhar o Godzilla aqui. E ele consegue fugir com a menina. Até que ele encontra um grupo de guerreiros que também querem acabar com o Godzilla. E eles começam a atirar no Godzilla e vai estilhaço pra tudo quanto é lado e mata a protegida dele. E aí esse cara que já tinha perdido a filha no arco anterior, né? Aqui tá mostrando algumas imagens, né? Tipo a esposa chorando luto com ele e tal. Ele começa a sentir a dor de novo com essa garota que ele tá protegendo. Então o que acontece? A gente não precisa ler o primeiro arco, porque já foi explicado pra gente aqui o que aconteceu. E outro porque a gente consegue entender aqui também. Pô, já existia, ele já perdeu uma filha e tudo mais e tal. Então a história segue. Esse cara aqui ele vai contratar então outros mercenários que ele já conhece, que já trabalharam com ele, para dar conta dos monstros todos. Ele quer acabar com o Godzilla, porque ele quer se vingar do Godzilla porque matou a filha dele, né? E ele chama outros fulanos. Um dos fulanos que ele chama é esse cara logo do começo, que estava se casando, que também é um dos mercenários que fazia parte do grupo dele. Um outro fulano que ele chama é o filho dele. O filho dele é um desses pilotos de Fórmula 1 aqui. Aqui tem uma coisa interessante na Fórmula 1, da Interlagos, por quê? Eles começam a matar os outros monstros, então vão atrás dos outros monstros e tal. Então, tem um momento que eles chegam aqui no Brasil, que é esse monstro aqui no Brasil, né? E isso aqui é interessante porque a gente vê aqui, né, na nossa cidade e tal. Eu sou de São Paulo, o cenário que eles tentam matar o monstro é bem conhecido. Aqui, ó. Eles são só 2 páginas, São Paulo, Brasil. Estão tentando matar esse monstro aqui em São Paulo, né? E a gente conhece a arquitetura. Aqui, olha que interessante. Esse aqui é o Copan, né? Com aquele formato característico dele. Aqui é o Terraço Itália. Aqui, para quem não conhece, vou deixar uma foto aqui. Então a gente vê, né? Um local que a gente conhece, só que se eles não conseguem acertar o bicho, e o bicho foge. Então a gente vê aqui São Paulo e tal. Então eles vão para outro lugar. Eles estão achando que eles estão matando os bichos, só que eles neutralizam o bicho, depois vem o exército e termina. Só que o exército ele não está matando os bichos, ele está levando os bichos embora nessa rede aqui e colocando num local, porque eles querem usar os bichos como arma. Aqui o exército levando os bichos, tá vendo essa rede de vários helicópteros para essa montanha aqui, que é um local onde eles guardam os bichos para depois tentar treinar e controlar como uma arma. Começa a acontecer uma coisa louca porque os bichos começam a lutar contra eles, um bicho contra o outro. Então tem esse grupo de guerrilheiros, né, esses mercenários que estão indo, só que tem um outro grupo também, que eles começam a tipo, ser concorrência, que eles trazem o Mecha Godzilla. Que eles conversam com o exército, porque esse grupo de mercenários eles querem acabar com os bichos. Só que o exército e esse outro grupo também eles querem tentar controlar esses bichos e tal. Então começa a ter um outro grupo na parada que começa a tentar prender os bichos também, né? Então começa essas lutas, né, do Mecha Godzilla, né, que esse dos antigos filmes também, que é do universo do Godzilla, né, que era um robô criado pra cá e contra o Godzilla e tal. Então continua essas lutas de monstros e tal. Só que aqui que eu falei que muda pra mostrar que o Godzilla é um mal necessário, né, mostrando que a guerra é um mal necessário, embora quebre as cidades e tudo mais. Por quê? Aparece essa
mariposa gigante aqui. E a mariposa, ela começa a ir contra uns outros monstros, né? E eu falei assim, pô, tá bom, os monstros estão lutando entre eles, que continue. Só que essa mariposa, ela tem um vínculo telepático com essas duas coreanas aqui, ó. Então elas começam a ir na rede nacional, né, na TV, e falar que, na verdade, tem alguns monstros que são protetores da Terra. E o Godzilla é um deles. Só que aí vem esse grupo e do exército e tudo mais, que eles conseguem prender o Godzilla finalmente. Para levá-la para aquela ilha, para conseguir controlar e tudo mais. E é nesse momento que muda o jogo. Por quê? Os mercenários, eles começaram a ver que tanto a mariposa quanto outros monstros estão lutando contra os monstros, né? E aquelas garotas falam assim, olha, o Godzilla e outros monstros são protetores da natureza. Nesse momento que elas falam aqui, em rede nacional. Se a gente acabar com eles, vai vir invasores, como este aqui, que ele é um alienígena, ele é do espaço e vai acabar com a Terra. Então a gente precisa do Godzilla e de outros monstros como um mal necessário, embora destruam nossas cidades, para acabar com esses estrangeiros aqui, né? Então você vê que é muito coisa da guerra, né? A gente precisa do mal necessário que é a guerra para acabar com os estrangeiros, que vêm de fora, né? E tá. Então, muda, aí mostra então alguns desses monstros estrangeiros aqui. Eles são deles. Esse aqui é outro. E tá aqui a mariposa contra esses caras. Então, muda o jogo. E esse cara fala assim, eu quero matar o Godzilla porque ele matou minha filha, só que a missão agora é libertar o Godzilla, libertar esses outros monstros para acabar com os monstros, e assim que matar todos os monstros, a gente mata o Godzilla. Né? Então muda o jogo, e aí continua, né, essa loucura de monstro contra monstro, e essa destruição total aqui. Então você vê, o desenho é interessante, não é um desenho primoroso, né, porque... mas um desenho bem interessante. E uma coisa muito bacana é a narrativa gráfica. Uma narrativa gráfica simples, ela não tem nada também de excepcional. Porém, ela é bem feita. Como a gente tem muita batalha aqui, a gente não se perde, a gente vê de onde está vindo, qual é o ângulo correto. E também os balões são ok. São 360 páginas que eu não me perdi em nenhuma delas. Então é bem ágil a leitura, então isso é um ponto positivo. Então é isso. Embora eu esteja dentro da média, porque é uma história meio padrão, assim, né? De um monte de brucutu querendo se gingar e luta e tal. É um quadrinho ok, porque você lê rápido, é uma história interessante, assim. É isso. Quem gosta de Godzilla, eu acho que vale a pena. É uma história, assim, padrão. Mas, como eu disse, o roteiro é ok, o desenho também é ok. E os essas dessa edição realmente valem muito a pena. É isso então. Você já conhecia isso aqui? Comenta se você já conhecia, o que você achou, se você já sabia dessa coisa da versão paralela, né? Porque já tá todo mundo falando sobre isso, né? Comenta, se inscreve, se curtiu, compartilha. Grande abraço. Vou deixar também um link na descrição, um link da Amazon, se você quiser comprar esse outro quadrinho, consegue comprar pela gente, que ajuda o nosso canal. Grande abraço e até mais.